Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes, viewers da TV Menorar, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, você, irmão, irmã, que está acompanhando conosco esse bate-papo desde 2009. E trazendo à memória o que pode dar esperança hoje, né? Por direção do Espírito Santo, nós estamos aqui recebendo mais uma vez, né? As irmãs Cantarelli, glória, né? A Flávia e a Fernanda, que alguns anos atrás aí, né, estiveram conosco, né, nesse bate-papo, e aproveitando já esse boa tarde, né, para que as irmãs possam aí, né, saudar os viewers, né, os ouvintes, e também se sentir já de puxar o ganchinho aquele do nosso primeiro bate-papo, né? Quanto tempo faz que a gente conversou? Fazem quantos anos já, última entrevista? Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Fala, Flávia! Que isso seja mais um papo edificante, né, para todo mundo que ouve, e assim, bem aquilo que tu estava falando ali, que Deus possa dar esperança para a gente, né, naquilo que a gente ouve. Eu não sei quanto tempo faz, mas olha, se começou em 2009, o programa foi por ali quase. 2010, eu acho que tu estava aí. Creio que sim, foi 2010, eu acho. E como tempo, eu estava né? compartilhando, e todos aqueles que nos ouvem hoje, eu me lembro, assim, que, como eu compartilhei contigo, sobre a questão da internet, né? Nós estávamos naquele encontro que tem todo ano, na metade do ano, que agora a gente não teve faz 2 anos, e que tu profetizou sobre quem não tivesse internet, que pedisse para Deus, e eu, naquele Amém. dia, assim, eu quero uma internet. Isso faz muitos anos. Sim, isso Porque aí. era difícil da gente ter internet, 2010, assim, na né, cidade 11. de Cachoeira. E eu profetizei, tu profetizou aquilo, eu acreditei naquilo, e logo em seguida, acho que naquela semana, eu consegui ter uma internet, tem até hoje a internet. E Glória! tudo isso para isso. O propósito era ouvir as ministrações, ouvir os programas e acompanhar o que a TV e a Rádio Menorar já estavam ativas naquele momento, né? Naquele tempo. E eu lembro, assim, que foi uma das primeiras coisas que eu compartilhei contigo quando a gente fez o programa. E eu me lembro que tu se emocionou muito, assim, tipo, concretiza aquilo que Deus fala através da gente, né? Deus profetiza, se tu crê, as coisas acontecem. É verdade, né, Flávia? Que legal. E é que hoje, assim, é tão comum, né, a gente falar assim, tá, mas a internet, mas isso em 2010, né, o tal do cabeamento, né, e realmente algumas empresas ainda, até lá em São Paulo, né, por exemplo, a TIM tá bombando lá, a Oi agora também tá bombando, mas não tem em todos os lugares, porque o tal do cabo da fibra ótica não chegou ainda, né? E a malha é muito grande, né? E isso aconteceu há tempos atrás, né? Com a questão aí da Vivo, eu acho que era, né? Enfim, a NET, Vivo, que tinha uma malha, né? De fios, assim, né? De conexões aí, de cabos e tal, mais espalhados. Mas, enfim, em alguns lugares e ruas, realmente, há 10 anos atrás, era difícil mesmo. Então, parece, muitas pessoas não tinham internet, a gente divulgava a rádio, né? É para trazer a gente para a realidade, né? Porque isso também acontece com outras pessoas, mais ainda, né? Para o rural, enfim, né? Agora, eu creio que com 5G vai sanar muita essa necessidade de pessoas que não têm acesso à internet, enfim, nas antenas que estão colocando aí pelo Brasil de 5G e tal. Mas assim a gente vê, né, como quando a gente tem fé e a gente confia, né, a gente pede, né, num propósito, né, com motivo para a ação correta, né? Na rocha, Deus já atende logo, né? E eu me lembro assim como se fosse quem não tem vai ter. Quem não tem, vai ter. Amém. Né? Amém. E ficou assim, e os irmãos pegaram, né? Eu vou ter. Quem não tem, vai ter. Profetiza, toma posse, né? Pô, fiquei assim emocionado, né? Porque na época, eu me recordo que a Flávia, assim, acreditou, né? Profetizou. E ela estava querendo muito a internet, Muito. né? E acessar a Rádio Pra Menorar. acessar a rádio. Né? Por quê? Porque era tudo pelo web. Nós estávamos divulgando uma rádio web. Todo mundo perguntava qual é o número da rádio. Né? Poxa, hoje agora é até estranho o cara ouvir uma rádio convencional. Hoje, né? Imagina, 10, 12 anos depois. Veja como mudou em 10 anos, né? Como muda, né? Como... Eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso e ter fé para nossa mente ser renovada. Isso aí. Porque olha como ela é renovada quando a coisa anda meio que... A gente vai meio que com a multidão, né?
e vai achando tudo normal, né? Porque a gente vê a grande mídia tentando impor muitas coisas, né? E às vezes a gente que tem o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, a gente fica, mas não sei, pois é, mas se... Né? A gente fica todo incrédulo, né? Cheio de mimimi, não sei, pois é, acho que não vai dar. Não, como diz o Senhor na palavra, né? Não temas, né? E Amém. não é um não temas para cada dia do ano, é para todos os dias, para sempre. Amém. É isso aí. É mais do que 365. Né? Porque É tá imensurável. escrito, né? Porque Tá está escrito, não temas. Não temas é para sempre. Né? Não temas é para sempre. Então, não sei, para mim pode ter até os meus últimos dias. Pode ser que seja, sei lá quantos mil não temas, né? Que seja, né? Agora, tudo no tempo de Deus, né? Amém. Então, a gente precisa crer no que a gente está lendo, né? Não racionalizar uma coisa, enfim, né? Porque, na verdade, né, se tem 70 ou 80 não temas, né? Não importa, porque, na verdade, todos os 70 ou 80 não temas é o mesmo não temas. Porque foi o mesmo que falou o Espírito. É verdade. Então, olha só como a gente precisa crer e renovar nossa mente em relação à verdade, né? E sair, né, do racional, daquilo que limita a gente, né? De ser feliz, né? De prosperar, de poder tomar posse, né? Numa alegria, numa simplicidade. Me lembro, a Flávia toda animada, super simples, querendo, assim, desfrutar da rádio, né? E eu me alegrava, porque como era um começo, a gente tinha vamos usar um termo, assim, né, edificante, assim, tinha uma certa resistência, né? Assim, no geral das pessoas, porque era uma coisa muito nova. Muito nova. Muito nova. Gente, você que está ouvindo hoje aí, que já nasceu com a internet, já nasceu com o WhatsApp, que já nasceu com o celular, o smartphone no bolso, parece que nós somos velhos aqui, uns dinossauros. Mas não é. Não é. Isso faz 10 anos, meu. Quando a gente começou esse processo todo aí junto com a rádio e TV, o Quinta ao Vivo, né, que foi esse primeiro bate-papo, o primeiro programa da rádio, né, e consequentemente da TV, não tinha WhatsApp, né? Não tinha smartphone, gente, né? Eu me lembro que quando eu vim para cá, a gente teve acesso ao primeiro iPhone. Depois veio os Android que viabilizou, mas tinha um iPhone que surgiu com o tal do aplicativo, com a questão de ter, né, o touch, né? Porque os nossos telefones, agora há pouco tempo, era tudo no digital, né? Assim, era super top o BlackBerry, que tinha, que era o QWERTY, aquele, né? O negocinho que tu digitava, assim, não digitava, né? Apertava o botão com as letras. O Matheus tá rindo ali, né? Novinho, né? Ele nem pegou essa época. Né? Pegou, né? Mas ela tinha 15 anos, né? E sabe o que é mais interessante, assim, compartilhando e levando tudo isso? Eu já estou na igreja há quase 20 anos. E há muitos anos atrás se falava que a igreja ia ter uma rádio, que a igreja ia ter uma TV, e nós não tinha dimensão de como ia acontecer. Porque nem na internet, então, naquela época, era muito... Era de escada. Né, exatamente. Para quem tinha. E dava uma conta absurda de telefone. Então, assim, nós dizíamos, como que vai ser isso? Mas ele profetizava. O irmão Sérgio falava que nós tínhamos que investir, né, no reino, porque era isso que Deus ia fazer da rádio, e hoje é o que a gente mais usa hoje na igreja, né? Esses veículos aqui. Eu oro todos os dias por esses veículos. Os programas de rádio, os programas que tem na TV Menorá, essas coisas que são hoje o nosso suporte maior depois da Bíblia, né? É esse ministério, essa rádio, a TV. Olha a coisa boa a gente está compartilhando aqui. É verdade. Né? Então, nossa, isso aqui, numa outra época já, isso né? foi profetizado há muitos anos atrás, e hoje quantas pessoas desfrutam disso? Porque muita gente pagou o preço e creu nessa promessa, né? Verdade, Acho importante falar isso. Não, é verdade. E aí tem tudo a ver com a questão da fé, né? Do crer, né? Do profetizar. E assim a gente vê que, como a gente é num contato do mundo muito intenso, a gente acaba afrouxando, né, no processo e acaba ficando muito racional, né? Fica muito limitado ali e acaba entrando numa religião, né? Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. A gente pode ficar leve, feliz, crendo, né? Porque a obra que ele começou, ele vai completar, né? É 2 trabalhos nós ficar estressado, né? E desestressar. Né? Então, assim, muito feliz disso. E eu me lembro, a internet de escada, ela fazia um barulho para conectar, mas eu me lembro aqui do barulho. E aí entrava, e aí ficava aquele troço carregando, não carregava nunca. Eterno, aí daqui a pouco conectava. Nossa, e era para mandar e-mail, né? Nossa, a galera vê filme, não sei o quê, blá, 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 tudo na internet hoje, né?
Imagina, né? Para abrir uma foto demorava horrores, né? E as fotos nem verdade. tinham a qualidade que tem hoje, né? Era tudo, sei lá, VGA, nem era digital, era tudo analógico. Enfim, e aí passa rápido, né? Então, assim, se a gente creu, né? E Deus, como a irmã falou, profetizou, né? Então, eu não sei como ele vai fazer, mas vai fazer, né? Porque a gente não imaginava que ia ser através da internet. É verdade. Nós estamos falando com o irmão hoje também na questão enfim, de usar mais, a gente expandir, né? Pela rede, hoje pelo network da rede, né? Porque hoje, assim, o mundo está, né? Conectado. Tá conectado. Tem uma malha, totalmente. né, de internet no mundo inteiro hoje e a gente está aí podendo levar essa boa nova, esse Quintal Vivo aqui que está, né, também participando disso, junto com o YouTube aí, e Face, Instagram, enfim, né? Mas também queria ouvir, né, da nossa amada, né, Ananda, Fernanda, Uma boa tarde. um pouquinho de como é que foi naquele papo lá, o que me lembro da época. Primeiro eu queria falar que Deus traz à memória o que nos pode dar esperança. Amém. E hoje, quando acordei, que eu sabia que eu ia gravar o Quintal Vivo, Deus me disse para eu botar o verde. O verde é isso, é a esperança, né? E a hora que vocês compartilhavam, Deus me mostrava aquela palavra que diz assim, apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Então, é apenas uma palavra. Não precisa ter 300 e não sei quantos, Sim. não ter, mas é uma palavra. É o mesmo, E né? Deus cumpre, né? É. Deus sempre falou comigo muito sobre profecia, né? Sonhos, orações e visões. Então, esse é o meu ministério. Eu sou assim, Deus me encantou assim com esse ministério. Eu me lembro que eu compartilhei bastante sobre isso, assim, sobre que Deus falava comigo através de sonhos e que muitas coisas que Deus fez na vida da igreja, Deus trouxe para mim em sonhos. E muito tempo assim eu relutei bastante assim com isso, né? Porque ao mesmo tempo que Deus traz os sonhos e as visões, ele traz as lutas, né? Assim como era com a vida de José. Deus trouxe para ele, Deus trazia, eu me lembro que eu compartilhei até essa palavra que fala lá que com Abraão Deus falava, né, face a face, mas com seus filhos era através de sonhos e visões, né? Foi essa palavra que eu compartilhei nessa primeira vez que nós gravamos. E isso eu vejo assim que Deus faz exatamente, né? E faz até hoje na vida da igreja, né? Basta a gente crer que é ele que faz e que é ele que fala, né? Como ela estava falando, tu profetizou, ela creu, orou e Deus fez, né? Hoje mesmo nós ouvimos sobre isso, assim, sobre a oração, o poder da oração, né? Tudo Deus move através da oração. É Amém. através disso. Então, quando Deus trazia para mim sempre um sonho, uma visão que ele ia fazer, ou algo que iria acontecer, ou Deus, né, dava aquela percepção do Espírito, eu sempre orava em cima, sempre fui de orar em cima, né? Então, eu sempre fui muito da oração, da batalha e da guerra, né? Glória. Então, Graças e eu me a lembro Deus, que né? e eu me lembro Ainda que bem. e eu me lembro assim que quando eu conheci a palavra, assim, comecei a conhecer assim as coisas, o que mais me chamava atenção era isso, assim, eram os profetas, era aquilo que eles recebiam do Senhor, as guerras e as lutas que eles enfrentavam com os fariseus, sabe, aquilo sempre me encantou muito, Sim, assim, os né? incrédulos, os reis. E tudo. daí tu ir lá e falar, assim, crer e Deus provar que não, olha o que eu estou falando, é verdade. O que eu profetizei através da boca desse é verdade, mesmo que vocês não creem, né? Não, e é legal a gente pegar isso aí, até seguindo no segundo bloco, da questão da intrepidez, da coragem. Da coragem, né? Vamos pegar esse gancho aí na sequência do segundo bloco, porque se a gente pegar Jeremias ali, né? Pelo amor de Deus, né? Se não fosse Deus na vida daquele homem, na primeira profecia, tinham matado ele. Quando eu comecei a estudar a palavra, Deus me dizia que meu ministério era o mesmo de Jeremias, que eu ia chorar muito ainda, mas profetizando. Oh! E eu estava compartilhando... E sendo guardada. Amém. E ontem eu estava compartilhando glória. com a minha irmã, assim, ó, que quando Deus me deu um sonho, que eu tinha que me ajoelhar sempre na frente do Sérgio e orar por ele, eu Amém. dizia no sonho, eu não preciso, porque ele tem a fulana, fulano e o fulano para orar por ele. Deus dizia, mas eu quero tu orando por ele. Glória a Deus. E aí, a primeira vez que Deus me deu essa experiência de eu ir na frente, assim, orar, foi uma coisa que eu fui guiada pelo Espírito, assim, que eu me lembro que eu tinha um filho, o Lucas tinha 1 aninho, e eu larguei ele no meio do encontro, assim, e Deus me levou, assim, parecia que eu flutuava. E aí Deus foi me testificando, Amém. sabe? Então, assim, eu sonhei, eu orei em cima daquilo, e aí Deus foi fazendo, sabe? Amém. Então, tudo Deus vai provando e vai testificando o que é dele, né? Glória a Deus. E a gente precisa crer nisso. Crer. Oh, Que não é glória. loucura, né? Nada, que loucura. Porque Jeremias parecia que ele era louco. Loucura é viver nesse mundo sem fé. Ô, Glória, já voltamos aqui nesse bate-papo muito animado, edificante, com as irmãs Cantarelli. Fique conosco. Quintal Vivo.